Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao tutorial de figuras geométricas proporcionais. O método das figuras geométricas proporcionais tem sido bastante utilizado para o tema da Covid-19, para análise da distribuição de casos da Covid no Brasil e em diferentes estados. É um método que permite estabelecer uma relação de proporção entre os dados absolutos e o tamanho das figuras geométricas. Bom, inicialmente nós vamos fazer o download do dado vetorial de cidades no formato de pontos. Para isso, vamos acessar a base contínua do IBGE. Estamos aqui na plataforma interativa das bases cartográficas do IBGE. Observem que existem duas versões principais, a versão de 2017 e 2019. Nós vamos utilizar os dados da versão de 2019. Ao clicar no metadados, vocês podem observar algumas informações principais sobre a base contínua, como resumo e o sistema de projeção, como também o sistema de referência. Vamos fechar aqui e vamos acessar a base. Nós vamos fazer o download do arquivo vetorial de cidades no formato de pontos. Além desse tema, vocês também devem baixar o tema de municípios e também o tema de unidade de federação. Para baixar o arquivo de cidade pontos, vocês podem clicar aqui em analisar mapa. Observem no mapa interativo todas as camadas. Para baixar o arquivo, vocês podem clicar em exportar com o botão esquerdo e em seguida salvar como SHP. Ele vai fazer o download de um arquivo compactado. Vocês podem colocar na pasta do exercício de vocês e em seguida vocês podem realizar o download dos outros arquivos. Caso seja do interesse de vocês fazer o download da base completa, vocês podem acessar esse site e fazer o download de todos os arquivos vetoriais da base contínua versão 2019. Para iniciarmos nosso trabalho no ambiente QGIS, primeiro vamos configurar o projeto, o SRC, o Sistema de Referência de Coordenadas, em Configurações, em seguida em Opções. Observem aqui no SRC para projetos, que no meu caso já existe um SRC padrão, que eu já utilizo. Vocês podem selecionar o SRC clicando com o botão esquerdo. Observem que nos sistemas de referência de coordenadas usados recentemente tem uma série de sistemas utilizados por mim recentemente. Vocês podem ir nessa segunda tabela e selecionar o sistema que será utilizado. No nosso caso, o sistema será o Cibers 2000, o sistema de coordenadas geográficas. Vocês podem clicar aqui no filtro e digitar o número correspondente, 4674. Ele vai aparecer aqui, vocês clicam. Observem que ele mostra aqui a seleção do sistema de referência de coordenadas. Cliquem em OK. Já o SRC para camadas, vocês
Também pode definir o siglas 2000 como padrão. Agora vamos adicionar a camada vetorial de arquivo de pontos das cidades. Para isso, vamos clicar com o botão esquerdo em adicionar camada vetorial. Em seguida, em fonte, vou clicar em buscar. Observem que eu criei uma pasta aqui chamada base IBGE com todos os arquivos que eu baixei do site da base contínua do IBGE. Vou clicar aqui no arquivo compactado. Em seguida, vou pedir para extrair os arquivos. Vou clicar no arquivo .shp, em seguida abrir, adicionar e fechar. Vou clicar com o botão direito, em seguida com esquerda em propriedades. Observe que o SRC aqui está como desconhecido. Vocês podem clicar com o botão direito e configurar o SRC da camada manualmente. Vou colocar aqui no filtro o EPSG referente ao Sistema de Coordenadas Geográfico, siglas 2000. Vou clicar, em seguida em OK. Vou novamente clicar com o botão direito, em seguida com esquerda em propriedades. Observem que ele já fez a correção aqui do SRC. Vou fechar. Agora vamos consultar o site do projeto Covid-19 do Brasil.io. Vamos acessar a tabela caso full de dados obtidos dos boletins das secretarias estaduais e tratados por Álvaro Jansen e colaboradores. Vou definir aqui uma data, dia 12/7, por exemplo. E vou pedir para filtrar. Observem que eu deixei em todos os estados, tá? Em todos os municípios. Vou pedir para filtrar. Ele vai mostrar aqui alguns dados da tabela, de um total de 5.461 registros. Vou pedir para baixar o resultado em CSV. Em seguida, vou copiar essa tabela em CSV na pasta de dados da Covid. Eu criei uma pasta chamada Dados Covid do Brasil. Coloquei aqui, renomeei, chamei de casos do dia 12/7. Vou abrir a tabela. Aqui está a tabela com dados sobre a semana epidemiológica, a data que selecionamos, o estado, a cidade, o código do IBGE. Essa vai ser a informação que vamos utilizar para unir a tabela com o arquivo vetorial, shapefile, e a estimativa da população. Vocês podem renomear esses títulos dos campos para facilitar posteriormente a interpretação. Fiz algumas mudanças no título dos campos para facilitar posteriormente a análise no ambiente QGIS. Vou fechar a minha tabela e salvar.
Agora vamos adicionar a tabela de casos da Covid no formato CSV. Para isso vocês devem clicar no gerenciador de fontes de dados livres com o botão esquerdo. Em seguida clique em texto delimitado. Seleciona a tabela. Clique em abrir. Formato do arquivo CSV, texto separado por delimitador. Em opções de gravações e campos, selecione os dois primeiros, a definição de geometria sem geometria, e aqui na tabela ele te dá uma amostra dos dados. Clique em adicionar, fechar. Agora vamos promover a união dessa tabela com o arquivo vetorial de cidades. Vamos clicar com o botão direito, em seguida em propriedades, em seguida em uniões, clique em adicionar nova união, unir camadas da tabela de casos através do campo do código do IBGE, definido na tabela como City IBGE Code, e o campo geocódigo, que é o código do IBGE, disponível no arquivo vetorial. Em seguida, vamos unir os campos que queremos da semana epidemiológica, o estado, a cidade, os casos confirmados acumulados, confirmados por 100.000 habitantes, novos casos, os óbitos acumulados, novos óbitos, taxa de mortalidade e população estimada. Em personalizar prefixo do nome do campo, vocês podem clicar e excluir esse nome, senão todos os campos virão com esse nome na frente. E para evitar dificuldades na interpretação, podemos excluir. Ok. Aplicar OK. Vamos verificar o resultado através da tabela de atributos. Está aqui o resultado final. Podemos exportar esse processamento clicando com o botão direito, em seguida em exportar, salvar feições como, formato do arquivo em shapefile. No nome do arquivo vamos colocar casos do 7, salvar. O SRC, lembre-se de selecionar o SRC siglas 2000, ok, e ok. Podemos excluir a camada de baixo, clicando com o botão direito, em seguida com a esquerda e remover camada, ok. Vamos verificar a tabela de atributos. Vocês podem excluir essas feições sem dados. Clique em alternar modo de edição, clica na primeira feição, em seguida pressione a tecla Shift. Seleciona a última feição, sem casos, solta a tecla Shift e clica em excluir feições selecionadas. Podem fechar a tabela e em seguida, em alternar a edição, clica com o botão esquerdo e pede para salvar. Agora podemos aplicar o método de figuras geométricas proporcionais. Agora podemos aplicar o método de figuras geométricas proporcionais, clicando com o botão direito, em seguida com a esquerda em propriedades, clique em simbologia, seleciona graduado, o valor vamos selecionar de casos confirmados, o símbolo vocês podem mudar a cor, vou colocar uma cor vermelha,
Existem outros símbolos aqui que vocês podem testar também, caso seja do seu interesse. Ok. O método do tamanho. Inicialmente vamos colocar de 1 a 15. O modo, vamos selecionar quebra natural. Vou pedir para aplicar e ok. Observem que algumas áreas, as figuras geométricas proporcionais acabaram se sobrepondo. Vocês podem editar essas figuras geométricas em propriedades. As suas classes podem alterar o tamanho. Por exemplo, na primeira classe eu vou colocar o tamanho 0,25, por exemplo. Podem também diminuir a opacidade, vamos colocar 60%. No valores vocês também podem alterar, no caso aqui vou colocar de 1 a 1000, mas vocês podem testar outros valores. Na segunda classe eu vou alterar o tamanho, vou colocar tamanho 1, por exemplo. Vou reduzir a opacidade. Ok. E vou reduzir o valor, vou colocar de 1000 a 5000, por exemplo. E assim por diante. Vou reduzir a opacidade, o tamanho aqui vou colocar 3, por exemplo. Na penúltima vou colocar 8. E na última vou deixar o tamanho 15 e vou reduzir a opacidade. Ok. Vamos ver como é que fica em aplicar. Ok. Vocês podem observar que deu um maior destaque às cidades com maior número de casas. Vou aumentar também um pouquinho mais, vou colocar tamanho 5 e vou alterar os valores, como ficou muito legal aqui, de 5.000 a 20.000, de 20.000 a 60.000 casas. Clicar ok. Bom, vocês podem testar diferentes classes para ver qual fica melhor a visualização. Um outro tipo de legenda também que pode ser utilizada é a chamada legenda colapsada. Para aplicar a legenda colapsada, vocês podem clicar com o botão direito no arquivo vetorial, em seguida com a esquerda em propriedades. Ao invés de graduado, vocês vão selecionar o símbolo simples, clique em marcador, em seguida no tamanho, vocês clicam na tabela aqui ao lado, em seguida em assistente, seleciona o campo, no caso é casos confirmados que estamos trabalhando, ele vai dar aqui a primeira classe e a última classe, o menor e o maior valor, número de casos. Vocês podem definir o tamanho. Coloquei de 0,25 a 15. Colocar o método de escala como raio. Vou clicar em OK. Em avançado, clique em tamanho da legenda definido pelos dados. Em seguida, a legenda colapsada, ele vai te dar um exemplo aqui de como poderia ficar com 3 classes. Você pode definir manualmente essas classes. Vou colocar aqui 1000.
60.000. E a última classe pode ser o maior valor. Vamos ver como fica. Ok. Aplicar, ok. Fiz algumas alterações nas classes. Defini as classes de 10.000, 20.000, 40.000, 60.000 e o último valor, o valor mais alto, casos confirmados. Agora podemos adicionar outras informações cartográficas, como os limites estaduais, através do shapefile de unidade de federação. Vou colocar em abrir, adicionar, fechar. Vou em propriedades, vou clicar no preenchimento, vou deixar transparente, ter uma melhor visualização. Vou reduzir um pouco a opacidade do traço da linha. Diminuir também o traço, vou deixar 0,2. E vou colocar os rótulos utilizando a sigla de cada estado. Vou clicar em rótulos, em seguida rótulo simples, o valor será a sigla, o tamanho inicialmente eu vou deixar 10, vou pedir para colocar um buffer, vou clicar OK. Vocês podem também mover o rótulo, caso algum rótulo não esteja aparecendo corretamente. O rótulo de Sergipe. Vou colocar um pouco mais para o centro. Vou pedir para salvar meu projeto. Vou chamar de casos 12 do 7. Pedir para salvar.